O que almejamos para o futuro e as nossas escolhas são nossos paradigmas de vida. E a cada decisão temos um universo de possibilidades que nos causa muitas transformações. E hoje iremos conhecer a história de mais um brasileiro que transformou a sua vida através de suas escolhas. Eu pelo menos sentia isso inicialmente, que quando você mora na favela, você não vê ninguém ao seu redor que sai do país, que viaja, você acha que aquilo é impossível para você. E hoje eu tenho muitos amigos que estão fora do Brasil, mas também que foram vendo outras pessoas que inspiraram eles a sair do Brasil. Essas coisas de você não ter quem te inspire ou te traga, que mostra que aquilo é possível, que dá para fazer, acaba te criando uma barreira. Chegamos, gente. Hoje eu tô com o Michael aqui. Ele é um amigo nosso, amigo do Flávio também, o último que veio aqui no nosso canal. E ele hoje vai contar um pouquinho sobre a história dele. Eu resolvi trazer ele aqui porque é uma história não muito convencional, né? Já que ele tem família, então assim, eu quis trazer porque ele tem família, ele é casado, ele tem uma filhinha linda, por sinal. E às vezes as pessoas ficam um pouco limitadas em relação a intercâmbio, a sair do país, a ter família. E ele tem uma história bacana, que a gente vai descobrir hoje, que eu já sei mais ou menos, mas ele já estava contando. Eu falei, não, calma aí pra contar no vídeo. E ele vai se apresentar agora. Fala, Michael. Eu sou o Michael, como todo mundo sabe. Eu vim pra Irlanda com 27 anos, inicialmente. Eu casei com 24. Igual Casei a gente. casei Nós também casamos com 24. Mas eu conheci a Paula na escola. Igual a gente. No ensino médio. No ensino médio. Eu mudei de escola, aí a gente ficava naquele vai, não vai, e no final das contas a gente começou a namorar, depois de muito rolo. Não, igual a gente. E... 6 meses pra poder namorar. Não, acho que eu demorei um pouco mais. Você vai. Demorei um pouco mais, porque eu conheço a Paula desde 2007. A gente começou mesmo a namorar em 2011. Então ele esbarra a gente. Demorou um pouco mais. Caraca, vocês conhecem desde criança. Desde 2007. A gente tinha, deixa eu ver, eu sou de 91, a Paula é de 90. A gente tinha 16 anos, mais ou menos. E aí eu depois casei com 24 e eu sempre quis sair do Brasil. Mas assim, você teve algum exemplo na tua casa ou não? Não. Era um desejo do teu coração? Não, vamos lá. Primeiro que eu fui um dos primeiros da minha família a conseguir fazer faculdade, a estudar. Eu gosto muito de estudar. Isso é uma vantagem. Gente, é óbvio que ele gosta de estudar, porque ele é da área de TI. Então, assim, né? Eu ia chegar nesse ponto. Mas, já pulei o negócio, desculpa. Eu gosto muito de estudar. Mas nem todo mundo da área de TI gosta de estudar. Meu irmão é da área de TI e não sente tanto. Não gosta muito. Isso é meio... Mas eu sempre gostei muito de estudar e eu queria fazer engenharia. Na minha família não tinha muita gente que estudava. Tipo, a maioria das pessoas não terminaram o ensino médio. Vindo da comunidade. Não, faculdade nem chegaram muitos nem chegaram a fazer o ensino médio ou completar o ensino médio. E eu queria fazer engenharia, eu primeiro queria ser piloto da Força Aérea. Eu também já queria ser marinheiro. Eu queria ser piloto, aí eu trabalhava pro meu tio, e aí eu fiz escola preparatória de cadetes do ar, prestei a prova de cadetes, mas não passei na prova física. Graças a Deus. Eu não tô nem aqui hoje. Aí eu mudei de ideia, falei, já não vou mais ser piloto, vou virar engenheiro aeronáutico. Aí eu botei na minha cabeça que eu queria entrar no ITA. Eu sou de São Paulo, aí eu queria entrar no ITA. Só que não, tentei 3 vezes, não consegui. Isso durante o ensino médio? Isso durante o ensino médio. E aí eu entrei na Accenture, que é uma consultoria de TI, uma das maiores do mundo, com 14 anos, que a minha tia trabalhava lá. Caramba. Uma tia, na verdade minha prima, que eu considero como tia, porque eu fui criado pela mãe dela durante 10 anos da minha vida. Que eu fui criado, a minha infância é meio complicada, mas tipo, complicada assim, eu fui criado uma parte pela minha tia e uma parte pela minha mãe. E aí eu sempre gostei de estudar, então eu me esforçava para estudar. E aí eu comecei, essa minha tia me indicou nesse serviço dela, eu fiz um processo para entrar lá como aprendiz, aí de 50 aprendizes eles escolheram 10.
e aí eu entrei. Mas Com tinha, 14 assim, anos. algum critério específico? Ou igual o jovem aprendiz que é agora, tem que ter, sei lá, idade mínima, 14 anos e uma formaçãozinha. Tinha lá, os critérios eram ter no mínimo 14, estar estudando em escola pública e você ter disponibilidade para trabalhar 3 vezes na semana, 4 horas por dia, e 2 dias você ia fazer o curso, Então, à tarde. nada demais. Nada demais. E aí, a gente fez um processo seletivo de 3 dias, e eles foram bem, assim, muita interação para ver sua força de vontade, o que você queria ser da sua vida e etc. E aí, quando a minha cabeça começou a mudar a partir do momento que eu entrei na Accenture. Por quê? Porque lá eu tinha 14 anos, aí eu era aprendiz e eu passei nesse processo seletivo e eu comecei a ver como é que era o mundo numa multinacional, né? Antes disso, eu trabalhava no bar do meu tio como Os ajudantes de tudo, né? enchendo freezer, vendendo cachaça e assim por diante na quebrada. Balcão, limpa, fazer. Eu também já tô. Nossa, Isso, na quebrada. Eu já trabalhei em restaurantezinho assim, fazendo, acho que não era de família. Do meu tio, mas eu já trabalhei também. Dava uma explorada, porque no início eu ganhava R$2 acho por dia pra ajudar. Aí depois foi aumentando, até que um dia eu cheguei com R$10 e aí eu tava mal feliz, né? Ó, tô ganhando R$10 daqui de salário, mas era mais do que uma criança. Mas se eu trabalhasse, por exemplo, 30 dias no mês, eu ganhava 300 conto, então eu ficava feliz. Pra aquela época era uma grana legal. E foi com essa grana que, inclusive, eu paguei a escola preparatória de cadetes do ar. Caramba, você trabalhava e pagava assim? Eu pagava algumas coisas. Eu trabalhei desde cedo. Não por necessidade, mas porque eu sempre gostei de trabalhar. Tipo, não me faltava comida em casa. Mas eu sempre gostei de ter as minhas coisas, de pagar as minhas coisas. Dinheiro, se quiser fazer alguma coisa, eu vou lá com o meu dinheiro. Exato. Faço, né? Tanto que, mais pra frente eu vou explicar, mas eu paguei minha faculdade, eu paguei... Eu também, paguei minha faculdade. Isso aí você que vai... E aí o que aconteceu foi que eu entrando na Accenture, a gente tinha uma rotatividade legal lá nesses 2 anos. Então eu tinha que, cada 3 meses eu mudava de área. Então eu conheci quase todas as áreas da empresa. E aí 2 áreas que eu me identifiquei muito foi recursos humanos, mexer com as pessoas, e olha que eu sou tímido, eu tinha muita dificuldade de falar, na época eu era muito mais corcunda do que eu sou hoje, eu fiz RPG, fisioterapia, e eu me fechava. Então, aí facilitava pra você isso, sabe, mais quando você vai ficando tímido, você vai se fechando, exatamente. Eu tinha muito disso, aí eu fiz fisioterapia, RPG pra melhorar um pouco a postura, ainda não tô 100%, mas tô bem melhor, né? Com 31 já tá mais na posição de já passou por tanta entrevista que já vai ficar um pouco calejado. E aí aconteceu que eu mudava bastante de área, e eu fui conhecendo bastante área, e você vai conhecendo muitas pessoas de vários lugares. E uma das coisas que eu achava muito legal lá era que eles tinham um programa que consultores eram enviados para ficar 6 meses em Santa Bárbara, acho que é Santa Bárbara, Santa Clara, nos Estados Unidos, para fazer um curso de consultoria da empresa. O cara virar um consultor sênior, ou consultor ferrado da Accenture, digamos assim. Posso falar palavrão? Como é que pode? E você vai ter essa interação com as pessoas. E aí uma das outras áreas, eu fiquei 6 meses, acabei trabalhando bastante tempo, a área que eu mais fiquei foi em RH, 6 meses, e TI. E aí em RH eu fiquei muito tempo em treinamento. Então ajudava o pessoal a fazer os treinamentos, a implementar os treinamentos lá na empresa, tinha várias salas de reunião, e aí era bem legal isso. Então você vai tendo uma interação melhor com as pessoas. E eu ficava vendo a história das pessoas, sabe? Como elas chegaram lá. E aquilo foi me criando, eu acho que uma certa motivação em querer crescer, em querer ser mais, em querer fazer mais. Isso é tão incrível, eu converso com ele muito direto sobre isso, você sabe bem. Você falando agora sabe melhor ainda. A questão do ambiente. Isso. Influencia muito. Quando você está num ambiente, gente, não que você tem que mudar, sair de onde você está, se possível saia. Melhor. Mas assim, quando a gente está num lugar só, a gente costuma pensar igual ao lugar, sem querer. Exatamente. Mas a gente acaba sendo moldado. Por exemplo, nosso processo de desenvolvimento de querer sair do Brasil surgiu, não que surgiu na faculdade. Eu tenho uma prima que ela mora aqui na Europa já tem um tempinho, mas ela veio, ela casou aqui, é diferente. Mas eu sempre tive essa vontade de sair, de passear, de conhecer. Mas não de morar, porque não fazia parte da minha realidade. Você não tinha... Eu pelo menos sentia isso, inicialmente. Que quando você mora na favela, você não vê ninguém ao seu redor que sai do país,
que viaja, você acha que ele é impossível pra você. Eu tinha essa percepção, sabe? Quase ninguém da minha família fez. Aliás, eu conheci pouquíssimas pessoas que fizeram faculdade, então eu achava aquilo difícil, quase impossível. Então, essas coisas de você não ter quem te inspire ou te traga, que mostra que aquilo é possível, que dá pra fazer, acaba te criando uma barreira ali, uma parede. E às vezes você nem percebe que é uma barreira porque você não consegue enxergar. Exatamente. Então, assim, você ser inserido num ambiente desde pequeno, assim, né, novo, 14 anos, cara... já abriu outros horizontes. Já cresceu com uma visão que muitos adolescentes não tinham. Eu sempre tive uma vontade de ter mais, de fazer mais. Desde muito novo eu era meio empreendedor, eu vendia geladinho, bala de goma na rua. Eu pedia R$5 emprestado pra um tio, comprava bala de goma e ia vender, aí R$5 eu pagava os 5 dele, pegava mais 5, comprava de novo e assim. E aí as pessoas ficavam, mas por que você tá fazendo isso? Você não precisa disso, não sei o que, porque eu queria ter minha grana. Mas eu tinha esse espírito empreendedor, mas nunca tive essa visão de querer sair do país. E isso começou a surgir em mim quando eu estava na Accenture, quando eu via as pessoas viajando. Aí eu comecei a ter esse desejo por viajar, esse desejo por conhecer o mundo, aprender a falar inglês, porque eu via as pessoas chegando lá e falando inglês. Só que eu tentei várias vezes fazer inglês no Brasil, tentei várias vezes estudar inglês lá, paguei rios de dinheiro em escolas de inglês no Brasil e nunca conseguia chegar no nível de manter uma conversa, de assistir um filme, entendeu? Em inglês, nada disso. Não, eu não conseguia, eu colocava o filme e eu ficava lendo a legenda, né? É o que todo mundo faz, coloca o filme com a legenda e fica lendo a legenda. Aí essa vontade que a Accenture me deu, eu acho que me fez ter um diferencial. E é uma coisa que eu via que era muito diferente dos que estavam ao meu redor, né? Dos meus amigos, dos meus familiares, que hoje eu tenho muitos amigos que estão fora do Brasil. Mas também que foram vendo outras pessoas que inspiraram eles a sair do Brasil. E isso... aí eu fui pra TI. Né, voltando aqui, eu fui pra TI e aí lá eu me identifiquei muito mais. Eu achei que lá era a minha área, assim. Eu sempre gostei muito de matemática, as coisas de engenharia e tal. E aí eu achei que aquilo ali era minha área. Misericórdia, só que pensar em ficar sentado no computador vendo números, eu já desisto. E eles me davam uns desafios super legais, tipo, pega esse Excel, monta um programa com esse Excel, automatiza esse processo pra gente. E aí eu com 15, 16 anos fazia essas coisas, eu achava super legal fazer aquilo. Desmontar, me dava um notebook e falava, desmonta esse notebook aí. Porque como era uma empresa grande, os caras tinham tipo, sei lá, 500, 1000 laptops. Então pra eles, um laptop que você desmontasse ali, a Dell vinha e trocava, não era nada. Então me dava um notebook pra me desmontar. E não importava pra ele se eu quebrasse ou não ele, entendeu? Então eu podia brincar com aquilo como se fosse um brinquedo, um Lego. Eu sempre gostei de Lego também, mas nunca tive dinheiro pra comprar no Brasil. Hoje a minha filha tem um monte de Lego. Gente, ela tem um monte de brinquedo. Um monte de Lego, principalmente Lego, ela adora Lego. E eu não tinha grana pra comprar Lego, né? Porque Lego é R$300, R$150 no Brasil. Aqui a gente compra 10 euros, 5 euros você compra um Lego. É ridículo. E aí, tipo, eles me davam um laptop e eu podia desmontar ele todinho. Só que aí acabou meu contrato de 2 anos, tava super feliz lá. Fiquei 2 anos como aprendiz, 14 ou 16. Só que não tinha vaga na área que eu queria. E aí eu tive que sair. Nisso que eu tive que sair, eu tinha uma experiência em TI e tal, abri um negócio, abri uma lan house, comprei o meu. Mentira! Abrimos uma lan house e aí eu fiquei trabalhando nessa lan house aí e voltei pro mercado depois de alguns meses. Eu consegui um serviço para ser terceiro da IBM dentro da TAM. Terceiro da Unis, dentro da TAM. Eu trabalhava pra TAM fazendo field, em TI também. E aí, tava na TAM. Caramba. Ou seja, via uma avião, uma empresa de... Aí você começa a ter... viajando em inglês. Isso, aí era aquela coisa, no check-in, inglês e tal. E eu comecei a pegar a experiência lá e eu trabalhava no hangar 7, que fica dentro do aeroporto de Congonhas. E aí, meus vizinhos. Aí vocês ouviram uns gritos, porque hoje tá fazendo um sol incrível e o povo fica tudo assim, ó. E a minha vizinha tem gêmeos, então... Você fica doida gritando com as crianças.
E eles são super ativos. Igual a Helena. A Helena é uma fofa, gente. Pena que vocês não vão ver, mas ela é um amor. Porque senão nós não estaríamos fazendo aqui nessa oportunidade. Possivelmente. E aí, eu tinha aquela coisa, né? Aí foi outra motivação. Porque apesar de eu estar lá no aeroporto doméstico, que era Congonhas, eu tinha contato, inicialmente. E aí eu fiquei lá na TAM, depois fiquei na TAM por 1 ano e meio, mais ou menos. O que aconteceu foi que a Unis, que era a terceira que eu trabalhava, perdeu o contrato da TAM. Eu trabalhava lá no suporte deles, eles tinham mais de 250 sistemas na época, eu tinha 16 anos, a gente era um time de 20 a 30 técnicos lá mais ou menos, só que, e eu era um dos mais novos, Com certeza. eu até era chamado pelos técnicos de criança, sofria bullying pra caramba, me enrolavam na fita, eu não posso contar essas coisas, da cadeia, né? Sério? Eu sofria Não, hoje bullying. acho que... Não, dá, mas né? Hoje dá, naquela época não dava. Mas eu era enrolado na fita, sofria bullying pra caramba. Hoje tem nome, isso é bullying, né? Naquela época nem tinha isso. Não tinha. Tu era nerdzão? Eu era nerd. Mas aparentava ser sim, nerdzão? andava que nem nerd, com sapato social, maior que meu pé, mesmo, né? calça social, blusa social. Assim, exatamente. Nossa, E era pedia pra ser aquela todo corcunda, como disse, tímido, então pedia pra ser zoado. E até zoava, né? Falava virgem, aquelas coisas de criança. E aí, meu, era complicado e ao mesmo tempo era legal. E eu fiquei lá quase 2 anos, e aí a Unis perdeu esse contrato com a TAM, e a IBM veio. E aí quando a IBM veio, ela pegou essa mesma empresa que prestava serviço e absorveu a gente. Só que muitos saíram porque ela não queria pagar mais, blá blá blá, e eu tava feliz porque eu tava ganhando um pouco a mais. Só que eu era um dos mais experientes que ficou. E aí nisso eu fui enviado para começar a trabalhar em outros aeroportos, digamos assim. Trabalhei em Guarulhos, que aí é voo internacional. Fiquei em Confins, nessa época eu tava no ensino médio. Aí me mandaram pra Confins, ficar lá vários dias. Garoto tá no ensino médio, tá viajando, 17 trabalhando. anos. Só que aí eu reprovei o 3º ano. Porque eu trabalhava muito, não dava tempo de ir pra escola. E aí eu reprovei o 3º ano. Eu tinha nota, mas eu tinha muita falta, mais de 25% de falta, reprovado. E aí eu acabei reprovando o 3º ano e comecei a viajar, essas coisas e tal, e tinha mais contato ainda com esse negócio de viajar, porque era a primeira vez que estava viajando assim e tal, eu nunca tinha viajado de avião, viajei a trabalho e essas coisas começam a te abrir mais o horizonte, abrir mais quando você é muito novo. E os olhos, sabe? Você vê que tem contato com muita gente diversa em todos os lugares do mundo. Eu tenho muito essa pressão aqui. Eu falo pra tu que é uma das coisas que eu mais gosto aqui. É que você vê gente de todos os lugares. E eu acho isso incrível, porque aonde eu morava não tinha. Talvez no centro do Rio tinha, mas onde eu morava não. Eu falo, amor, você tem noção que hoje a gente consegue conversar com uma pessoa em inglês, sei lá, da China? Não, ontem eu tava na casa de um amigo. Eu tava na casa ontem de um amigo turco. Ele é turco, a mulher é turca. E ela ganhou neném agora em fevereiro. Ele trabalhou comigo aqui. E eu fui pra casa dele ontem conhecer a filha dele, recém-nascida. E a gente ficou lá 2 horas. E eu fiquei 2 horas conversando com ele em inglês. Um idioma que não nasceu. Ele é turco, ele não fala... Uma pessoa que do outro lado do mundo. Onde eu imaginaria que um dia... Eu falei pra ele até isso ontem. Eu até escrevi hoje um artigo sobre... Não um artigo, mas um post no LinkedIn sobre isso. Sobre a nossa dificuldade em trabalhar numa segunda língua. Nossa. Em viver numa segunda língua. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas porque não é a nossa língua. E eu vivi 27 anos da minha vida no Brasil sem falar inglês, entendeu? Então, você trabalhar todo dia com inglês é totalmente... E eu falei pra ele chegou aqui igual a mim, falando muito pouco inglês, etc. E hoje a gente mantém 2 horas de conversa sem usar o Google Translator para traduzir absolutamente nada. Entender o que o outro tá falando, sabe? Conseguir dialogar, debater entre qualquer assunto geral. Meu, é incrível. É incrível pra gente. Vocês podem, talvez tenha pessoas que acham que isso é banal, mas é algo muito grande. Imagina você sair do seu país, da sua bolha, atravessar o oceano, conhecer uma pessoa do outro lugar do mundo e vocês conseguirem conversar. Só por causa de um idioma. Outra coisa que abrange muito e que abrangia muito a minha mente, é que como eu gosto de estudar,
Muita coisa de TI, por exemplo, eu só achava conteúdo em inglês. Do Wellington também, de 3D. TI, engenharia, sabe? Coisas de ciência profunda, astronomia, aeroespacial que eu gosto, aeronáutica. Essas coisas, a maioria do conteúdo é em inglês. E é incrível que o Brasil é pioneiro em aviação, mas a maioria do conteúdo ainda é desenvolvido e é criado em inglês. O ITA ensina as coisas em inglês. As pessoas para terem um mínimo desse entendimento do inglês. Pelo menos assim, se você... Na escola só tinha verbo to be. em colégio público, né? Eu também. Eu estudei até o terceiro em colégio público, mas aí como eu reprovei, eu terminei o supletivo em escola particular. Que me prejudicou, que isso me prejudicou. Sério? Porque eu não consegui, por exemplo, a Uni, essas coisas, eu perdi por causa que eu terminei a escola pública. Mas eu paguei do meu bolso para fazer o supletivo para terminar mais rápido. Porque se eu não terminasse rápido, eu não poderia prestar o ITA que eu queria. Entendeu? Então, voltando a TAM, fiquei lá, acabamos, e aí eu recebi uma proposta, a Accenture, um chefe meu da Accenture antigo, descobriu que eu estava na IBM, que eu estava trabalhando com a IBM e tal, e aí ele me fez uma proposta para voltar para a Accenture. E aí eu voltei para a Accenture, trabalhando lá interno, no suporte novo, onde eu estava antes. E fiquei por mais 2 anos. E aí eu decidi sair para mim estudar integral no Objetivo da Paulista, para mim prestar o ITA. Aí eu juntei grana por 2 anos e paguei, na época, R$900 por mês, por um ano. Era uma grana preta na época, 2009. 12 meses pagando R$900. Uau. Pra você, mais ou menos 12 meses. Era de janeiro a dezembro, mais ou menos, que você tem que pagar em parcelas, né? Pagava pro Objetivo lá da Paulista, o cursinho do Objetivo, que era onde tinha as melhores notas para passar no vestibular, pra fazer integral. E aí fiz integral, só que acabou minha grana. E eu não passei no ITA. Não passei no ITA, acabou minha grana. Volto com a Aí nessa época eu comecei a procurar lugares pra mim ir embora, pra mim fazer intercâmbio, porque eu achava que eu tinha que ir. E aí eu tinha feito, nesse período que eu era aprendiz, eu tinha feito Senac. O Senac Santa Amaro, que é Senac muito bom, porque a Accenture, a parceria de aprendizagem da Accenture era no Senac, o curso era no Senac, o curso de aprendizagem. E eu fiz lá o técnico no Senac durante esse período de aprendizagem, você faz pacote office, faz uma série de coisas, né? E um dos meus professores de logística era um cara que tinha estudado no ITA. E aí isso também aguçou a minha vontade de entrar no ITA. Então uma coisa vai ligando a outra, sabe? Vai puxando, fazendo conexões, e aí depois que você chega aqui, você vai vendo que nem tudo não foi vazio, não foi vago. Tem um percurso que você recorreu e fez conexão. Isso. Faz sentido você estar aqui hoje, porque as coisas se conectam, sabe? Isso é muito verdade. E aí eu descobri que o Senac tinha lá uma parceria com a Aliança Francesa, que ajudava as pessoas a conseguirem visto para ir para o Canadá, a província de Quebec, que é a única província que fala francês, é uma das melhores e tal. E o meu sonho inicialmente, o meu desejo inicialmente era ir para o Canadá. Todo mundo, nossa, porque também. Na época, o Canadá também na época era um dos maiores IDHs do mundo. Isso, aberto para imigrantes, facilidade para brasileiros. Exatamente. Você pode vir estudar. Levar a família com facilidade. Estuda francês fácil, você paga lá o curso de francês no Senac. E eles já te ajudam a fazer com a imigração. E eu comecei a assistir palestras na Aliança Francesa, no Senac, isso, pra ver. E aí, mas aí eu falei assim, mas eu não tenho grana pra fazer nada disso. E aí eu falei com um chefe meu da Accenture, falei, cara, eu quero voltar a trabalhar, eu passei no ITA. E até eu tinha uma outra chefe, que era chefe desse meu chefe, que era diretora, falou, cara, não se frustra se você não passar. Porque eu queria, ela fez matemática na USP e ela falou pra mim, eu lembro disso até hoje, ela falou, não se frustra se você não passar, porque inicialmente eu não queria fazer matemática, eu queria fazer outra coisa. Mas eu acabei passando pra outra coisa. E aí ela fala assim, você não tem que se frustrar por você não conseguir o que você quer, entendeu? Você tem que tranquiliza, entendeu? As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Exatamente. O Wellington fez concurso para bombeiro lá no Rio.
E nós terminamos o Nossa, eu ensino não vejo ele médio. como bombeiro. Pois é, cara, que louco, entendeu? Nós terminamos, eu já comecei a trabalhar, porque eu também trabalho desde muito cedo. E como eu queria fazer faculdade, eu já fui trabalhar. O Wellington ainda ficou 1 ano em casa estudando para poder fazer o concurso. Conseguiu nota, assim, na média, não lembro, conseguiu nota na média, mas não foi chamado até hoje. Eu falei, Deus é pai, porque se fosse chamado, a gente não estaria aqui. Aí no ano seguinte ele falou, poxa, vou começar a trabalhar. Entrou no call center, ficou 3 anos no call center. A empresa estava trocando, né? Então mandou um monte de gente embora. Ele foi embora, pegamos um dinheirinho belíssimo e viemos pra cá. Então, assim, tudo é um processo, um ciclo. Que nem no terceiro ano que eu tentei o ITA, eu jurava que eu ia passar. Eu jurava que eu ia passar. Mas meu nome não tava na lista. Eu falei, tipo, não era pra ser. Não era pra ser, eu tentei 3 vezes. Porque o ITA são 4 dias de prova. Nossa. 4 dias de prova, sabe? Sim. Aquele negócio maçante. Chato. É um dia só química, um dia só matemática, um dia química e física, outro português e inglês e não sei o que. E, meu, era cansativo. E eu não passei. E aí, nesse que eu voltei pela terceira vez pra Accenture, eu fui trabalhar pra LAN Chile, que é uma companhia aérea do Chile, que mais pra frente se fundiu com a Latam e virou a Latam. Que é né? E por incrível que pareça, olha isso, eu trabalhei pra... Na outra que é caramba. E aí, o que aconteceu foi que eu fui trabalhar pra LAN Chile, fiquei lá 2 anos na LAN Chile. De novo, eu trabalhava muito no aeroporto de Guarulhos, que a LAN Chile só tinha atendimento em Guarulhos, em São Paulo. Então eu vivia no aeroporto de Guarulhos. E aí viajei algumas vezes pro Rio também, porque ele tinha também operação no Rio. E aí você volta essa coisa de viajar, de sabe, tá no mundo, ver as pessoas, eu de novo na Accenture e tal. Mas continuei estudando no cursinho pra passar no ITA e não passei. E aí eu decidi sair de novo, porque eu precisava de grana, não tava ganhando muito bem. Comecei a namorar com a Paula, finalmente, né? Nossa. E aí eu voltei arrumei outro emprego, fui trabalhar numa empresa de construção, em TI também. E aí nessa época eu trabalhava, era totalmente diferente, mas eu ganhava muito melhor, eu ganhava o dobro do que eu ganhava antes. Uau. E aí nisso a gente conseguiu comprar um apartamento Aí, e conseguimos casar. Só que alguns meses antes de eu casar, eu fui mandado embora dessa empresa porque eu tinha terminado de concluir uma migração lá, um projeto, e aí me mandaram embora. Aí... Desempregado, vou casar, já tava casamento marcado e tal. Isso chegamos aí a 2015. Aí volta o cão arrependido, mentira, pedindo pra voltar pra Accenture, mas não consegui vaga. você já vai de novo. Calma. Nossa, Só que eu, em 2011, quando eu entrei nessa empresa, quando eu mudei de emprego, em 2012 mais ou menos, a Paula botou na minha cabeça quando eu comecei a namorar com ela, que, Mike, desiste desse negócio de ITA. Você gosta de TI, por que você não vai estudar TI? E eu gostava do Senac. E aí eu acabei entrando em 2012 lá no bacharel no Senac, 4 anos. Eita. E pagava do meu bolso. Fez engenharia da computação? Não, fiz sistemas de informação. Nossa. Engenharia era 5, né? Aí eu falei, não, olha isso, que burrada, né? Eu deveria ter feito engenharia da computação. Eu só não fiz porque eu achei muito tempo. Eu fiz 4 anos, engenharia era 5. Entendeu? Assim, era só Mas meu sonho, eu acho que um dia eu ainda faço engenharia, porque eu tenho vontade de fazer engenharia. Mas eu quero fazer aeroespacial ou aeronáutica. Ou eu quero fazer um mestrado voltado em engenharia. Tem uma UNB aqui de aeroespacial que eu me interessei muito, mas é full time aqui na Irlanda. É difícil. Tem que parar de trabalhar com família, agora 2 filhos. Aí tem uma bebezinha, que é a Helena, né? É bebê. Tem 4 anos, é bebê. Vai fazer 5 agora em julho. E o Olivier. Tá na barriga ainda, tá no forninho, tá chegando. Tá chegando. Chega agora no início de setembro, esperando. Nossa, rapidinho. Já tá 6 meses. E aí, voltando no gancho, ela me convenceu, e eu dou graças a Deus por isso. Isso é uma coisa que eu tenho que agradecer a ela sempre. Que ela sempre que eu tava saindo do Plumo, ela me ajudava a voltar pro Plumo. Eu vou explicar isso um pouco. Gente, a Paula é maravilhosa. Além de ser maravilhosa, tem uma mão. Nossa, vocês não têm noção do bolo dessa mulher, meu Deus do céu. Ela tem compraria um inteiro só pra mim, mas voltemos. Aí ela me convenceu a fazer faculdade, eu fiz faculdade, e eu fui pra essa empresa,
e eu terminava a faculdade em 2015, quando eu casava também. No final do ano de 2015 eu casava no início. Não, comecei em 2015. É porque você é mais velho, né? É, eu tenho 31 agora. É, eu tenho 27. Então, quando eu E aí eu casei em 2015, com 24 anos, e terminei no final desse ano a faculdade. Só que eu fiquei desempregado, tinha que pagar casamento, pagar a faculdade, pagar apartamento, comprado. E aí imagina como é que tava a minha vida. Eu fiquei 8 meses desempregado. Só que na faculdade eu gostei muito de fazer programação, né? Gostei muito, só que na Accenture a minha carreira não era em programação. Eu comecei em Field, que é o cara que mexe com o laptop, arruma o laptop e tal, computador, workstation. E depois eu fui pra Infra, um tempo, mexendo em servidor, mexendo em tudo. E depois eu fui pra redes, que é o que eu sou hoje, engenheiro de rede. Aqui engenheiro de rede, no Brasil é analista de rede, etc. E aí eu tive um pouco disso na faculdade, mas eu também tive programação e eu gostava de programação. E aí eu acabei estudando por fora, porque como eu disse, eu gosto de estudar, eu estudei por fora e paguei por fora para fazer curso na Impacta de programação também. E aí eu consegui emprego depois de 8 meses numa empresa de programação. E fiquei lá um mês, exatamente um mês. Por quê? Porque a Accenture chamou de novo assim. Eu me ofereci. Aí eles falaram. E eles conseguiram uma vaga ali, deram um jeitinho, conseguiram uma vaga e eu voltei pela 4ª vez pra cá. Jesus! Em redes. Foi a minha primeira vez, né? Desde os 14 anos. Segundo a minha mãe, é a minha segunda casa. Nossa, foi 10 anos. A Paula disse que é a minha primeira casa. Eu sempre trabalhei muito lá no Brasil. E aí dessa vez que eu voltei, eu fiquei mais tempo. Eu fiquei 3 anos e meio. Né? E eu só saí da Accenture porque eu vim pra Irlanda. Uau! E aí durante esse período que eu estive na Accenture, eu fui galgando, eu fui promovido várias vezes, né? Peguei projetos grandes, de clientes muito grandes, e aí chegou um tempo que você vê a necessidade de ter o inglês para subir mais. Se você não tem o inglês, ainda mais uma multinacional como a Accenture, você não faz nada. Você não sobe, entendeu? Você fica parado ali. Não sabe nada. Ainda mais, nossa, tecnologia, eu acho que todo mundo deveria falar inglês na área da tecnologia. Sim, na área de TI. Não sei se todo mundo fala, mas... Não fala, infelizmente, mas deveria ser um pré-requisito mínimo, eu acho que até na faculdade de TI. Eu acho que, eu não sei, aqui não funciona assim, mas, por exemplo, em Portugal, eles dão na grade curricular, eles dão aula de idioma. Por exemplo, você é da área de TI, vai ter lá idioma voltado para a área de tecnologia, inglês voltado para turismo, inglês voltado para isso. Eu acho que na faculdade no Brasil, já que a gente não estuda inglês, né? Deveria ter pelo menos um período de inglês técnico. Eu acho que o Brasil, ele acaba se fechando muito, não tendo um inglês bom de base. Que nem a Índia fez, por exemplo. Exatamente, nós estávamos conversando isso hoje de manhã, antes de vir pra cá. A Índia, ela mudou como eu posso dizer, a ideia da população, né? Ou até a questão educacional da população dela, fazendo com que o inglês fosse uma das línguas oficiais do país. E isso ajudou muito, porque, por exemplo, aqui você pode ver que na Irlanda a maioria é indiana. Gente, aqui tem muito indiano. Hoje nós estávamos conversando sobre isso, eu e o Elito, e ele falou exatamente a mesma coisa. Da questão do idioma, da questão que TI lá é como se fosse ADM no Brasil. Isso. Todo mundo pode fazer. E todo mundo pode fazer e fala inglês. Aqui na Irlanda, top 1 de visto é indiano. É indiano, exatamente. Porque eles já falam inglês, então já sai na nossa frente. E os caras tudo bem que o Accent, eles falam inglês indiano, tá, gente? Vamos deixar claro. O inglês não é igual ao... É o inglês deles. Sem preconceito, por favor. Mas, eu acho até engraçadinho. Mas é o inglês deles, com o sotaque deles próprio. Mas conseguem chegar a qualquer lugar. Exatamente. E o povo reclama, Michael, você deve ter pego isso também, de brasileiro com medo de falar inglês por causa do sotaque. Como se o sotaque interferisse em alguma coisa. Eu tava discutindo essa semana com um amigo uruguaio, porque ele falou que fez uma entrevista com um cara e o cara não foi muito bem por causa da pronúncia, que o cara não falava inglês, o inglês dele era muito pobre. E eu falei, mas o meu inglês é pobre, apesar de eu estar aqui 3 anos. Aí ele falou assim, Michael, seu inglês não é pobre, o seu problema é pronúncia. E aí eu volto àquilo que eu falei sobre o post que eu fiz hoje no LinkedIn, que ele falou, o seu problema é a pronúncia, porque você tenta pronunciar as palavras em inglês como se você estivesse falando em português.
E isso, eu acho que, beleza, eu entendo, é realmente um feedback ótimo pra mim, mas eu sinto às vezes que eu sofro uma discriminação em alguns momentos pela minha pronúncia, ok? Mas não é um problema, porque eu tô aprendendo, Não. entendeu? Se fosse um problema, você não estaria aqui. Isso, e tem uma questão de que eu trabalho falando inglês todo dia, mas 80% do inglês que eu falo é um inglês técnico, é um inglês voltado à minha área. Não é um inglês geral, sabe? Formalzão igual. Então, o meu problema, na verdade, é quando eu vou entrar numa discussão sobre geral, às vezes algumas pronúncias saem com o meu como se estivesse falando português. Mas isso eu acho que é com todo mundo, entendeu? É uma coisa que é o tempo que vai me ajudar. A Isso... prática, o tempo e outra coisa, nós não nascemos aqui e nem aprendemos muito jovens. Exatamente. Então, a Diferente Helena, da por Helena, exemplo, a Helena fala assim, a mãe dela fica, gente, o que essa menina tá A falando? Helena, ela chaveia, ontem a gente foi nessa casa desse meu amigo turco, e ela chaveia automático. Ela não tem, na verdade, na cabeça dela, não existe português e inglês. Existe uma língua só e ela fala as duas. Entendeu? É como se fosse que nem ele virou pra ela e falou, oh, I miss you. Ela falou, I miss you too. Tipo, ela não pensou pra falar. Que era... Ele falou, oh, thank you so much. Ela, you're welcome. Tipo, ela solta, sabe? Eu vi aqui conversando com automático. ela, que eu falava umas palavras, a tia ela também, em inglês do nada. Tu fala português e ela vira. Isso, ela vira. E assim, se você falar português, ela fala português. Se você falar inglês, ela fala inglês. Mas ela chegou aqui com 1 ano e meio. Né? Então, tipo, quando ela chegou aqui, ela não sabia falar ainda. Sim, ela tá aprendendo tanto português exatamente. quanto inglês. E a hora que quando ela foi pra escola, ela foi com 3 anos só. Então ela começou a ter contato mesmo com o inglês a partir dos 3 anos. E você já falava. Ela tinha um contato pela televisão, por amigos, pessoas, vizinhos, etc. Mas não era o mesmo que ela começou a ter quando ela foi pra escola com 3 anos. Totalmente diferente. Mas outra coisa que ajudou ela é que a gente enraizou o português nela, falando com ela só português em casa. Que é correto, ela já tá no país. Exatamente. Inglês. Se a gente não enraizasse. Exato, se a gente enraizasse só inglês com ela não ia falar português. Quando a gente foi agora visitar nossos pais, ela não ia saber falar. Não tem como. É diferente da gente que aprendeu o idioma depois de velho. Um sotaquinho vai sair, um jeitinho, eu, por exemplo, né, de carioca, chuchiadinho sai um pouquinho. E eu, quando eu percebo, eu tento ficar repetindo na minha boca, assim, o inglês, mas... É que nem o meu caso, porta, com R, puxado, né? Então se eu for falar alguma coisa que tem R, eu vou tentar puxar mais. Apesar de o R ser ar, eu vou tentar puxar mais, entendeu? Já tá no nosso subconsciente, mas não impede nada, não impediu em nada. É que nem, uma coisa que eu falo, é halter. Deveria ser halter. Halter, sabe? Eu tento, mas aí a pessoa entende, mas eu tento me corrigir. Eu tento me corrigir. Isso que, eles não vão entender. Tem uns que não entendem mesmo, tá? Porque esses dias eu falava uma coisa que eu não lembro o que é. E eu fiquei, o cara não entendeu. Aí depois eu saí, eu fiquei repetindo a pronúncia e falei, pô, eu falei errado. Então assim, acontece. Mas não é impossível. Não é impossível. E aí eu tava lá na Accenture, então pra me crescer, eu me vi naquela situação de que eu tinha que ter o inglês. E aí uma coisa que tinha um choque total foi quando eu tava ainda na faculdade, em 2015. E no final do ano da faculdade, eu tive uma menina que descobriu a minha história sobre eu ter entrado na Accenture de 14 anos, e isso tudo que eu tô contando pra vocês. E através de um amigo da minha sala, e pediu pra fazer uma entrevista comigo. Ela estava estudando RH, e ela pediu pra fazer uma entrevista comigo pra ela fazer um trabalho da faculdade dela sobre pessoas que tinham começado novas na área de TI, blá blá blá. E aí eu contei a minha história pra ela. Sobre eu tentar empreender, sobre eu ter lan house, sobre essas coisas todas, ter chegado lá, ter entrado na Accenture de 14 anos e etc. Tudo isso que eu resumi aqui. A hora que eu resumi, eu tô falando então, e aí, depois que a gente terminou, eu terminei de contar tudo pra ela, alguns dias depois, ela me liga e fala, Michael, eu não te contei, mas eu trabalho para uma empresa que está ajudando a Unilever num processo de seleção para um recrutamento de trainee lá na área de TI. E eles gostaram de ouvir a tua história e eles gostariam de te convidar para um processo seletivo aqui na Unilever.
Só que o que acontece? Esse processo seletivo era assim, era tipo 5 etapas e eu não tinha feito etapa nenhuma. E eu fui convidado já pra ir pra última etapa, Caraca. a etapa final. Ela basicamente, com a entrevista dela, já cortou todos os Isso, processos. cortaram todas as etapas e eu fui passar. convidado pra ir pra última etapa, pro final. E lá no final, essa última, eram 18 pessoas do Brasil inteiro, porque era uma seleção, sei lá, acho que era, não sei quantas pessoas eram, eu sei que era quase milhares de pessoas. E aí, eram do Brasil inteiro, pessoas do Brasil inteiro, que estavam sendo, inclusive a Unilever estava pagando para trazer elas, de São Luís do Maranhão, de Pernambuco, de todas as outras capitais do Brasil, para esse dia específico, nesse última fase do processo, essas 18 pessoas fazerem um dia lá dentro da Unilever, em São Paulo, e eles iam escolher 3 desses 18. E eu estava sendo convidado para ser um desses 18, só que eu não fiz nada, entendeu? E aí o que ela falou? Ó, eles estão te convidando já para a fase final, você não vai ter que fazer nada, você vai direto para a fase final competir com os outros 17 que já vão estar lá. E você só tem que fazer uma apresentação de um produto, uma ideia. Eu criei lá uma ideia para apresentar e tal, enviei para eles e fui para esse dia. Pedi um dia de folga na Accenture e fui lá para essa fase final. E aí quando eu cheguei lá nessa fase final, era assim, eram 17 pessoas. Um cara morou 6 meses no Vale do Silício, com uma startup lá. Brasileiro? Brasileiro. Uau! De Minas. O outro terminou a faculdade dele na França, Nossa. 2 anos. A outra terminou a faculdade e trabalhava para um banco internacional no Brasil, terminou na Austrália. Só gente que tinha experiência internacional. Só gente que tinha feito intercâmbio no Canadá, falava inglês fluente. Eu falava espanhol só, porque eu tinha trabalhado 2 anos para Chile e eu aprendi por osmose no meu dia. É porque facilita, né, o idioma? Eu tinha reunião todo dia com gente do Chile, do Argentina, do Uruguai. Então eu fui aprendendo por osmose mesmo, literalmente. Eu entrava nas reuniões, você não falava nada de espanhol, não entendia nada dos caras, mas aí com o tempo você vai pegando. E tinha que responder e-mails em espanhol, etc. E aí eu fui pegando. Em 2 anos trabalhando com eles, eu desenvolvi o espanhol. Mas não falava inglês. E eu percebi que praticamente todos eles, dos 17, falavam inglês e tinham experiência profissional. Só eu, experiência internacional. Só eu que não tinha experiência internacional e nem falava inglês. Caramba. E aí eu fiz esse processo nesse dia aí, foi muito legal. O dia foi fantástico, assim, foi muito legal. Tive que apresentar lá pra diretoria, pros caras. E era uma puta de uma vaga. Tipo, você entrava, os 3 que seriam selecionados, ficavam 3 anos como trainee, ganhando um puta de um salário muito legal, passava por quase todas as áreas da Unilever, e no meio desse processo você vinha para o UK, morar 6 meses, se você tivesse família eles pagavam e tal, e quando terminasse o processo de trainee, você virava gerente na Unilever já de carreira, tipo, gerente de unidade de TI, ganhando um puta de um salário. TI ganha bem em todo lugar. Não exagera. Ganha. Depende. Depende mesmo, mas tem gente também que eu conheço que não ganha aquele salário. Não ganha. Depende da área mesmo, da sua especialização e etc. E aí o que aconteceu foi que eu já vi que, tipo, na hora que eu cheguei, que eu vi o histórico daquelas pessoas, falei, cara, eu não vou ganhar isso. Não vou ser um dos 3. Mas só de eu estar ali entre os 18, ser convidado pela minha história, eu já fiquei feliz. Né? Apesar de eu não ter feito o processo e tal. E aí só que eu me vi ali, aquilo me motivou a falar, pô, eu preciso de uma experiência internacional. Mais do que nunca, eu preciso disso, desse inglês, etc. E aí no final da história eu não passei, lógico. Não entrei, não lembro. Continuei na Accenture. Oh, meu Deus. Mas eu me vi ali naquela obrigação de aprender inglês. E aí eu comecei a procurar, né, intercâmbio. Inicialmente a minha ideia era fazer, porque eu já tinha gastado rios de dinheiro tentando estudar inglês no Brasil. Vi que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu não ia pegar. E aí eu falei, eu tenho que fazer um intercâmbio. E aí eu comecei a procurar. E a minha ideia inicial era Canadá. A gente também. Canadá. E nesse último ano da faculdade, tu fala isso, eu tô sendo muito longo aí, eu não sei como é que tá a situação. Nesse último ano da faculdade também, em 2015, eu participei de um processo na faculdade com um projeto.
E o prêmio, o número 1 prêmio era uma viagem para Boston. Você ficar 10 dias, um mês em Boston, estudando lá numa escola de empreendedorismo. A maior escola de empreendedorismo de Boston. A Boston Entertainment, putz, eu não lembro o nome agora, Boston College, acho que é uma coisa assim. E aí era uma escola de empreendedorismo lá, e era o número 1, né? Tipo, só o número 1 ganhava. E eu ganhei em segundo lugar. E eu ganhei um tablet, ganhei um workshop, a gente ganhou. Poxa, que Nossa, eu já ganhei em segundo lugar, mas eu fiquei muito decepcionado, porque eu queria ganhar em primeiro lugar. Porque é um laptop com uma viagem. Só que eu fiquei triste também, porque o time que ganhou o primeiro lugar, depois quando voltou pro Brasil, tava igual a gente lá, nos mesmos processos do workshop, etc. Mas enfim. E aí eu não ganhei essa viagem, então isso foi mais uma coisa. E aí eu comecei, não, eu tenho que, meu Deus do céu, eu tenho que aprender inglês. E aí, 2016, falei, vou fechar esse intercâmbio. E comecei a procurar para fechar o intercâmbio. Só que aí no final de 2016, eu na Accenture, um amigo meu, que é o Leonardo, que mora aqui perto, aqui de casa, atrás da minha casa aqui. O Léo, ele falou, minha esposa foi pra Irlanda. E eu não conhecia a Irlanda. Era um país que... aquela coisa da Irlanda, tu já você já ouviu falar, mas você nunca... Associa escocês, eu não sei que ele faz associação. Você associa, sempre que você escuta Irlanda, você associa com o Reino Unido. Ou Irlanda, aquele pessoal de sainha. Isso, sabe que é escocês, mas fica na... E aí eu ficava, só que eu não, sabe, tipo, não tinha aquela coisa de Irlanda e tal. E aí a minha esposa foi pra Irlanda no final de 2016. Eu tava começando a negociar essa questão do intercâmbio. E aí eu tava negociando com a menina pelo WhatsApp já, para ir pro Canadá. E aí ele falou, minha esposa tá na Irlanda, mas ela tinha passaporte europeu, italiano, e ela tinha vindo pra cá. E aí eu falei, e aí, como é que ela não lá em inglês e tal, não sei o quê. E aí ele começou a falar, não, diz que lá é legal e tal. Vem, Michael, parece que lá é mais barato do que o Canadá. E aí foi quando eu comecei a contar com a menina. E aí ele falou, eu vou pra lá. Se eu estiver lá, nossa, eu te dou acomodação. Ele veio, eu também. E aí eu fui, voltei. E aí ele foi e falou, vem. Se eu estiver lá, na verdade, você fica na minha casa, né? Se eu tiver um lugar, um espaço e tal, não sei o quê. E aí no final de 2016, a Paula descobre que tá grávida. Nesse mesmo período, a gente descobre que a Paula tá grávida da Helena. E aí, putz, intercâmbio com o bebê, com a Paula grávida e tal, eu falei, não vai rolar. E aí, o Léo chegou aí no meu chá de bebê. Lá, e depois, alguns meses depois do chá de bebê, ele veio pra Irlanda. E aí a minha filha nasceu em 2017. E aí eu já tinha fechado o intercâmbio pra Irlanda, só que sem acomodação, só a escola. E não tinha comprado nada ainda, só tinha dado uma entrada de alguns euros lá pra poder segurar a matrícula. E o intercâmbio inicialmente era de um mês. Que eu ia, porque era só o período de férias. Eu só ia fazer um mês. Eu estava pedindo para Accenture 6 meses de licença não remunerada, porque eles tinham esse programa, só que aí, um rolo, falaram que não iam aprovar e não sei o quê. Pedi 3, também não aprovaram. E aí eu falei, então eu vou ficar um mês de férias. Minha filha nasceu, e aí no início de 2018, eu botei na minha cabeça, a Helena tá com 1 ano, a Paula ficou, Michael, você tem que fazer esse intercâmbio. A gente precisa de mais grana. Sempre. Vai. E aí a gente se apertou, né? Pedimos um empréstimo, fizemos caramba 4, porque eu tava pagando casa e tal, apartamento. E aí a gente se apertou e eu falei, então tá, então vou 2 meses. E aí eu tava 3 anos na Accenture já, sem férias. Caraca! Eles me pagam, primeiro ano, que tem aquele negócio de 2 anos, pagaram as férias e não deixou tirar. Pagaram e aí eu fiquei sem férias, eu tava acumulado 2 anos, né? Eu tinha 2 férias acumuladas. E aí, quando chega a 3, meio que você é obrigado a tirar um pouco. E aí eu falei, eu vou tirar então 2 meses. E aí eu estendi esse intercâmbio por 2 meses. Falei, Paula, você consegue ficar com a Helena 2 meses? Ela falou, consigo, me viro e tal. E a Paula trabalhava também, então tipo, foi puxado.
E eu acho que o mais puxado foi eu ficar longe do bebê de 1 ano. Porque tinha acabado de nascer, então Isso. tá perdendo. E da Paula em ajudar e etc. E aí nisso, um dos preparativos para vir para cá, até para conseguir grana para vir para cá também, ficar esses 2 meses, apesar do Léo me dar acomodação, eu dormia na sala dele, o que me ajudou muito. Não pagava aluguel, só pagava comida e paguei a escola. E eu peguei uma escola muito boa, fiz Emerald. A escola dele era... Que era muito boa. Top. E eu falei, já que eu vou economizar com acomodação, vou investir no inglês. Pra mim, 2 meses, sair daqui falando inglês. Caralho. Em 2 meses. E aí eu investi na Emerald, e 2 meses, e fiquei 2 meses dormindo na sala do meu amigo, e só ajudava com a comida em casa, né, e tentava dar o mínimo de trabalho possível, e me matava na escola, estudando mesmo full time. E eu queria trabalhar daqui para conseguir ficar um pouco mais, mas eles não aprovaram também. Então eu falei, tá bom, vocês vão se ferrar, vou ficar 2 meses de férias e vou embora. E eu tava nessa época, eu liderava um time, entendeu? Um projeto, então tipo, foi complicado para eles, mas não tinha como eles falarem não, já que era um direito meu, as minhas férias. E aí a gente vendeu o nosso apartamento. Parte disso foi vender o nosso apartamento para conseguir grana também, porque assim, a gente morava longe da família. Sim. Então a Paula não dirigia, então a Paula ficar 2 meses longe da família, longe de alguém para dar um suporte, para levar a Helena para a escola e etc, se precisar, sabe, uma ajuda com um bebê pequeno. Então parte disso foi, a gente também não tem como manter uma casa de aluguel lá, e eu não vou estar trabalhando, só você trabalhando, etc. Então o que a gente fez? A gente se planejou assim, foi acontecendo as coisas que dava para encaixar, e aí a gente vendeu a casa. Vendeu um apartamento que a gente tinha comprado, quitou o nosso financiamento, pegamos uma parte do dinheiro, investimos na minha vinda, peguei empréstimo também e tal, e aí complementou, não sei o quê. Enfim, mas isso tudo era só para ele fazer intercâmbio e voltar pro Brasil, tá, gente? Exatamente. Era pra fazer os 2 meses de intercâmbio, voltar pro Brasil com inglês fluente e aí ou galgar uma coisa nova na Accenture, né? Tipo, mudar de carreira ou tentar virar não gerente, mas subir um nível a mais, porque eu já era sênior, então talvez virar um consultor, porque para ser consultor precisava ter inglês. E aí tentar alguma coisa, ou mudar de empresa para uma outra multinacional, alguma coisa do tipo. Não era ficar aqui. Fala que a irmã surpreende. Porque também não dá. Eu tinha a percepção de que seria muito difícil eu vir para cá com a minha família. Sim. Entendeu? E Trazer. E eu não queria abrir mão de vir sozinho, como muita gente faz, eu já vi. Mas eu não queria abrir mão, tá uma escolha minha. Eu não queria abrir mão de deixar a minha mulher e minha filha lá, para mim. Pra eu tentar vir, tentar fazer o intercâmbio, conseguir um emprego, para depois no futuro trazer ela. Não queria fazer isso. Eu só queria vir se fosse com todos eles. E aí o que aconteceu foi que no final eu vim, né? Eu vendi o apartamento, a gente alugou uma casa perto da família. A minha esposa ficou com a mãe dela morando com ela. E eu vim pra cá 2 meses estudar. E a minha rotina de estudo aqui era cansativo, saía de manhã, ia pra escola, a Emerald ia 4 horas por dia, 5 dias por semana, entrava na escola 9 horas da manhã, saía da escola 1h30 da tarde, e eu não trabalhava, né, e também não fazia sentido pra mim trabalhar 2 meses só aqui, sabe, eu achava que não valia a pena, porque eu queria focar no estudo, e eu tinha ali uma renda ali, que eu tinha por mês, uma quantidade pra gastar, tipo 300 euros, já que eu não tava pagando aluguel, 300 euros, era contado. Era 100 euros para comida, 100 euros para minha condução, porque eu não era estudante, porque isso é uma coisa que eu tenho que explicar. Como eu vim ficar só 2 meses, eu não vim como um visto de estudante, eu vim como visto de turismo. Então eu não precisei comprovar os 3.000, não precisei pagar não precisei pagar os 300 euros do GRB, que é o Visa, do nosso cartãozinho de residente. De visto de residência. E eu não precisei fazer nada disso. Eu entrei, até 3 meses você fica como turista. Então essa também foi uma das coisas que eu economizei nesse sentido, por 2 meses. Então o meu foco era, eu tenho 300 euros para gastar. Na época o euro tava em torno de 4 e alguma coisa. Então isso dava tipo quase 1.500 reais por mês. E é uma grana preta, porque eu pagava de aluguel no Brasil
entendeu? E a minha família estava no Brasil, então eu pagava creche no Brasil para Paula trabalhar. Então as contas estavam ali apertadas, né? Mesmo a gente vendendo casa, etc. Mas você então, já tinha que tinha ser... objetivo. Isso, era 300 euros que eu tinha para gastar. 100 euros comida, 100 euros condução e 100 euros para me fazer um passeio ou outro ou comprar uma coisinha nesses 2 meses. Pra mim não ficar sem dinheiro no bolso. E mesmo assim, aí eu comprei roupa, quando eu cheguei, um casaco na pele, que é frio, né? Você tem que se montar. Exato, a minha roupa, minha jaqueta que eu trouxe do Brasil não servia pro frio, e aí tive que comprar na Pênis, né, na dita cuja Pênis. Baratíssima, gente, pra marca, assim, todo mundo tem roupinha de lá. Paguei 14 euros no meu casaco. Comprou um casaco bom por 14 euros. 14 euros. E era a minha segunda pele, porque eu usei com ele. Nossa, também, nós compramos uma aqui que só usava. E eu cheguei aqui em agosto. Então, eu cheguei no final do verão. Entendeu? Mas eu fiquei até outubro. Que é no início de outubro, que é o início do outono. Que já é mais frio. Isso. Eu cheguei no outono. E aí tipo, eu passei um pouco aí nesse período de transição. Então, de frio. Eu saía de manhã, às vezes tava menos 4 graus, sabe? Tava frio. E eu comprei aquelas luvinhas da Pênis que cheia de buraquinho e eu ficava com frio na mão do meu jeito, né? Mas enfim, e aí eu fiquei 2 meses e eu saía de manhã e só voltava à noite. A maioria dos dias eu saía de manhã e voltava à noite. Então eu tentava fazer passeios grátis, que aqui tem muito museu grátis, que é o National Museum de Arqueologia, o Museu de História Natural. Eu ia para as bibliotecas, para as livrarias, para os parques. É bom que aqui tem bastante. Isso, muita coisa grátis. Sim. E aí eu ia para esses passeios gratuitos. Como eu pagava, você fazia o valor lá da semana de busão, né? Sim. Quando você faz o valor, como eu era estudante, eu pagava mais de ônibus, eu gastava 100 euros mais ou menos na época, por mês. E aí depois aqui quando você bate naquela trave da semana, era 25, eu acho que na semana, eu ganhava o resto da semana de graça. Sim, ou final de semana. Isso. Depende. E aí eu andava pra todo lugar, assim, e eu ficava o dia inteiro fora. E ia pra meetup, que era... Nunca foi? Muito legal. Eu tinha umas reuniões de meetup que você vai pro pub só pra conversar, pra treinar o teu inglês. Então eu conhecia gente de Dubai, do Japão, da China. Como eu fiz Emerald, quase não tinha brasileiro. Tinha bastante brasileiro na minha sala, na minha escola. Tenho muitos amigos, mas tinha muita gente de fora. Itália, Coreia, Japão, Turquia. Eu tenho amigos da Turquia até hoje. E assim por diante. E aí, tinha uma interação muito grande, então eu tinha muito contato com eles e eu ia para esses meetups, ia para eventos de TI. E aí, eu também. E aí, só que eu botei na minha cabeça, cara, tô gostando muito daqui. Eu acho que eu quero ficar aqui. E aí, eu comecei a ver que tinha muita oportunidade de TI aqui. E às vezes o pessoal só descobre quando tá aqui. Isso. Muita oportunidade de TI, e o meu amigo também implantou isso na minha cabeça, mas ele estava estudando fora, porque ele é casado com um passaporte europeu. Então ele, em 2 semanas, conseguiu emprego. Quando ele quis, arrumou emprego ele chegou. Então eu botei na minha cabeça que talvez eu pudesse também, só que eu não tinha inglês ainda o suficiente, mas eu me candidatava um monte de vaga. Se o cara me oferecesse, Michael, você vai trocar um switch dentro do banheiro ali, você vai não sei o que, eu te dou o visto, eu ia. Eu tava... Porque a minha ideia era, se eu conseguisse um emprego, eu queria o Critical Skill, porque o Critical Skill tinha regras mínimas, né? Quais são as regras mínimas? Se eu conseguisse o Critical Skill, eu poderia trazer toda a minha família. Sim. A minha, eu tenho um mínimo de ganho aí, que é 35 por ano, que aí é um valor considerável, não é o melhor dos mundos, mas eu não passaria fome, eu conseguiria trazer a minha família e talvez galgar um salário melhor mais pra frente. E dar uma vida melhor para minha filha, ter mais contato. Eu trabalhando no Brasil na Accenture, eu não estava tendo muito contato com a minha filha, porque eu trabalhava direto, eu fazia muito plantão, eu trabalhava 24/7, eu viajava muito. Nossa! E aí era uma coisa, sabe, a gente fazia plantão, às vezes eu fazia plantão 2 semanas no mês. Então isso significa que eu ficava 7 dias trabalhando direto, e eu chegava em casa e continuava trabalhando no computador. Eu não tinha muito contato. Um contato que hoje eu tenho aqui na Irlanda, é verdade. Etc. É que é muito mais dinâmica a questão de horário de trabalho. A gente entra mais tarde, sai mais cedo, você tem muito mais tempo com a sua família. Sim. E eles prezam muito por isso aqui. Uma coisa que eu gostei muito depois que eu vim pra cá, é que a vibe da Europa é diferente da vibe dos Estados Unidos.
Aqui não é só make money. É. Aqui vamos sair, tá sol. Os Irish devem estar tudo pela rua. Porque eles aproveitam, europeu em si gosta de aproveitar, gosta de viajar. Aqui você não trabalha pra viver. Entendeu? Você não vive pro Irlandês trabalho. mesmo aqui não faz. Você não vive pro trabalho. Eles Você não vive não. pro trabalho. Você Não se trabalha, mata no trabalho, você trabalha tá bom. ali, e principalmente irlandês, você sabe? Eles trabalham ali, se eles conseguem a grana suficiente pra eles ter a viagem deles do ano, Fumar, pagar o beber, pagar aluguel aluguel, e etc, acabou. ter ali a roupa legal e não sei. Porque eles gostam de luxo. Isso. Acabou, gente, eles não fazem mais Mas eles nada. isso é uma coisa que eu acho legal, eles gostam de luxo, mas não ficam, sabe, demonstrando, Esbanjando, esbanjando. todo mundo tem, ostentando. Isso. A vibe aqui é Não joga na totalmente tua diferente, cara a as vibe da coisas, Europa é exato, eu diferente. E aí mas eu queria isso, eu queria conseguir o critical. Só que uma das coisas para você conseguir o critical é que eu tinha que ter os requisitos ali de TI, né? Conseguir uma vaga de TI legal. E eu não tinha inglês suficiente. Então, mas eu comecei a me inscrever em um monte de vaga, qualquer coisa. Como eu já tinha trabalhado com fio de infra e redes, comecei a escrever várias vagas se encaixavam no meu currículo. E aí eu me inscrevi para várias e começou a surgir várias entrevistas. Só que eu atendi o telefone e eu não conseguia falar. E aí o cara hello, how are you? Aí eu começava no yes, eu nem sabia. Se o cara falasse, eu vou cagar na tua boca. Porque eu não entendia, eu não entendia. A única coisa que eu entendia é, do have you passport? No. You have a stamp for? No. Isso daí é o que eles Era a única coisa, era quase todas as áreas. No. Ai, gente, I need sponsorship. Era essa a minha resposta. Eu não ia falar. Exato. I need sponsorship. E aí, tipo, eu descobri nisso que só 10% das vagas é que davam sponsorship. Não eram todas as vagas. Porque não era a maioria das vagas. Era 10% das vagas. Então, é um grupo seleto que consegue. Muito, e você tem que ser muito bom. Você tem que ter um diferencial. Tem que ter. E aí eu fiz várias entrevistas por telefone, e aí o Léo e a Priscila me ajudaram muito em questão de treinar entrevista em casa. Chegava em casa, eles davam um questionário, a gente treinava em casa as entrevistas. Eu falava pra eles o que eu queria falar, eles me corrigiam, escrevia, e isso foi criando uma dinâmica que também me ajudou a fazer entrevista, né? Eu virei meio que um especialista em entrevista. Já sabia o que ia falar, o que responder. E aí o Léo estava trabalhando numa empresa e também me indicou nessa empresa dele. E eu fiz uma entrevista lá, presencial com o cara, né? E aí ele só falou, Michael, só vou te indicar lá, vou falar que você trabalhou também na Accenture, muitos anos de experiência e tal. Eu conheci o Léo. Conheceu o Léo? A esposa dele. Sim, Priscila. Priscila. Isso. E aí ele me indicou na empresa dele e eu fui fazer uma entrevista presencial com o chefe dele. E aí eu fiz essa entrevista com ele e cheguei lá e I have a 27 years old. Ou seja, eu falei errado. Falei errado. Pra quem não fala inglês, se não entendeu, aqui nós não falamos I have, eu tenho. Porque você não tem 27 anos, você é 27 anos. Entendeu? Então o correto seria I am. Mas todo mundo fala, todo brasileiro mas passa. Mas brasileiro eu tenho, né? E de vez em quando, às vezes até sem querer, porque como nós ainda não temos isso tão automático, igual a Helena, às vezes você fica no have. E ainda tinha aquela coisa de eu não sabia usar o there is, que é o verbo haver. Né? E aí eu só usava o tenho pra tudo, né? Então, I have a this, ou have a this, ou my daughter has, sabe? Então, tipo, eu não sabia usar, não sabia fazer, formar sentenças, etc. E eu tinha um mês só aqui, quando eu fiz essa entrevista presencial com ele. Eu já conseguia me comunicar melhor, mas ainda não tava bom no inglês. Não tava, tipo assim, não era o que você queria. O suficiente, eu acho, pra conseguir uma vaga de critical skill. Mas aí ele virou pra mim e falou, cara, eu tenho uma vaga pra level 1, eu acho que tu tem muito mais experiência do que o level 1, depois de 1 hora, a gente conseguiu ainda ficar falando 1 hora. Ele falou que era 15 minutos. Viu? E a gente conseguiu conversar 1 hora, né? Mas ele teve muita paciência comigo. Ele desenhou quando eu não entendia, sabe? Pra mim, quando eu não entendia a pergunta, ele desenhava no papel e eu explicava também no papel. E aí ele foi vendo que eu tinha conhecimento. Exatamente. Ele foi vendo que eu não tinha inglês, mas eu tinha conhecimento pra fazer aquilo. E o inglês, querendo ou não, é prática. Isso.
Então assim, poxa, o cara entende, manja. Aí ele vai ficar no computador, ele consegue dar conta. E aí nisso que ele pegou e falou, mas cara, vamos conversar. Aí no final da entrevista ele falou, vamos conversar que eu vou ver com o RH, porque você precisa de sponsorship e tal, não sei o que. Eu falei, preciso. Aí ele falou, eu não sei se consigo sponsor para level 1. Também acho que o salário de level 1 não daria pra você vir com a sua família. Eu falei que eu tinha filha, esposa, que eu era casado, que eu queria trazer minha família. Então ele falou, também não sei o salário, porque parece que o salário de level 1 era 20 e poucos mil, então também isso também não se enquadrava. E aí, no final das contas, sumiu, morreu a história. E aí, um mês depois, eu continuei estudando, me dedicando muito aqui, atendendo outros telefones. No final desse um mês, eu já tinha feito outras entrevistas por telefone, mas nada deu certo. E eu cheguei a fazer entrevista com gente dos Estados Unidos, Nova York e tal, também não deu certo. E eu voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil. E aí eu voltei uma semana, 3 dias depois eu voltei a trabalhar na Accenture, e a Accenture já me manda pra São Luís do Maranhão, ficava 20 dias lá em São Luís do Maranhão. Eu tinha acabado de voltar 2 meses de viagem, sem ver minha filha. Nossa. Aquilo me revoltou, sabe? Aquilo me deixou... Eu não quero mais isso, eu vou quero embora. mais isso na minha vida, exatamente. Porque como eles ficaram 2 meses lá, teve muito BO e etc, cheguei... Já voltou com o pepino pra você. Manda o Michael pro Maranhão pra resolver o problema com o projeto dele lá, e aí, E aí a Paula quase pediu divórcio. Sério, a Paula chegou no nível que ela falou assim, se eu não tenho marido, por que eu vou querer? Porque você ficou 2 meses longe, pra inglês, pra melhorar, e agora você vai quase 1 mês viajando. Eu sou assim com ela, falando, não dá. E aí ela falou, não preciso de marido, pra mim ser mãe solteira, você é mãe solteira sem marido. Exatamente, pelo menos não fica preocupado. E aí, a gente entrou numa crise muito feia, de casal, assim. E aí, o que aconteceu foi que eu, nessas viagens e tal, alguns dias depois que eu voltei, acho que umas 2 semanas depois que eu voltei pro Brasil, esse cara da empresa do Léo, esse chefe do Léo, falou, eu quero fazer uma segunda entrevista, mandou um e-mail, eu quero fazer uma segunda entrevista com você por telefone. No final dessa primeira entrevista, ele tinha falado, continua melhorando o teu inglês, né? Continua estudando, vamos ver. Já falta um tempo, né? Ele falou, vamos continuar estudando e vamos ver o que vai dar. E eu, mas não tinha esperança, né? Não falou mais nada e etc, mas não tinha esperança. Nem o Léo falou mais nada, não sabia de mais nada. E outra, o Léo também não me deu a vaga, ele só me indicou, deu o meu currículo pro cara e falou, ó, meu amigo trabalhou comigo, é você que fala. É eu que tenho que ir atrás, né? Eu que tenho que falar com ele. E aí ele falou, eu quero fazer uma nova entrevista técnica contigo por telefone. E eu vou pegar um cara da Espanha, ele fala espanhol, e aí se você travar no inglês, a gente tenta pro espanhol, ele vai tentar te ajudar no espanhol. E aí, ok. Caramba, que compreensível. Super compreensível, mas eu acho que porque também ele queria, ele precisava, eu tinha experiência no que ele queria. E aí aconteceu que ele pegou e aí eu marquei. Só que quando eu marquei essa entrevista com ele, ele marcou pra mim, 10 horas da manhã tá bom pra você? -4. Isso era final de outubro. Já tinha acabado a rodada de verão. -4. E aí, 10 era 6 da manhã lá no Brasil. Aí eu tava de plantão e eu tive que trabalhar até 3 da manhã. Caramba. E eu falei, ponto. Eu não tô entendendo. Vou dormir. Eu não tô entendendo as coisas nem em português. Imagina em inglês. Fazer entrevista em inglês. Aí eu falou, marcou 10 horas da manhã. Eu falei, tá bom. Vou falar pro cara, não, eu tô escolhendo. Aí beleza. Aí ele me ligou no celular. A gente tentou fazer por Teams, não deu certo, ele me ligou no celular. 6 horas da manhã. Aí eu acordei já assustado, eu tinha até perdido a hora. Tava vindo com ela no olho. Ainda bem que ela ligação pro telefone. Ele ligou, aí ele falou, hello, Michael, e não sei o que, começando a entrevista. Aí o cara começou a fazer um monte de pergunta técnica de coisas que eu não fazia, o espanhol, né? Coisas, por exemplo, que eu não ia para campo instalar o equipamento. Como o meu projeto, muita coisa eu faço por telefone. Eu é que dou o direcionamento pro cara de campo fazer. Sim. E aí eu fui respondendo, a gente ficou 1 hora e 10 minutos conversando. Uau. Não precisamos usar espanhol, só usamos inglês. Nossa. E no final da entrevista ele me deu um super feedback positivo, ele falou, vou ver aqui o que eu consigo pra você, se eu vou conseguir alguma coisa ou não, mas eu não vou te garantir nada, eu gostei muito de você, eu tô entre você e outro cara. Esse outro cara é esse turco que eu fui ver ontem,
Mentira. que é da Turquia. Tô entre você e outro cara. Ele acabou contratando esse cara também depois de mim. O cara veio depois Gostou de mim. E aí ele falou, mas só tem uma coisa pra te dizer, o seu inglês melhorou muito. De um mês que eu falei com você atrás até agora, eu percebo que o seu inglês melhorou absurdamente. Continue estudando, tá? Eu acho que você tem que continuar estudando e eu te retorno. E eu fiquei super empolgado, né? Só dele falar que o meu inglês melhorou, eu já fiquei, consegui. Mas ele não me deu certeza e ele falou que eu não podia me criar expectativas, que eu tinha que ver, etc. Tipo assim, você tá muito bom, mas assim, não tem expectativa. Não pode criar porque eu tenho que ver se eu vou conseguir ou não. E uma coisa que eu achei legal é que essa empresa dava o critical, eles corriam atrás, eles eram partner do governo, parceiro do governo, então o processo de critical, de sponsorship para eles era mais rápido. Pra quem não sabe, o projeto de sponsorship é esse de dar o critical skill. Que é a área visto de atuação, trabalho, visto de trabalho, que dá para algumas áreas de atuação específicas. Isso, para críticos, né? Porque realmente não tem aqui. E aí, era pra vir em redes, engenheiro de rede. E aí ele falou isso, mas eu falei, já fiquei empolgado. Falei, Ergo dá e tal, não sei o que, então vamos ver, a empresa dá, vamos ver se vai dar. Só que se passaram 20 dias e nada. E eu voltei com esse negócio de ter que viajar de novo. E a Paula quase pedindo divórcio. Pronto, ferrou. Aí eu peguei e falei, vou mandar um e-mail pra ele, porque o não eu já tenho. Eu só quero ter certeza de que esse não chega. Logo. Pra ele não ficar criando expectativa. Eu ficava, sabe quando você lê da atração? Eu ficava falando. Sim, eu faço direto. Eu consigo. Já deu certo. Sabe, você fica. Baixa até o crente nesse, em nome de Jesus. Eu tomando banho, eu tenho muito aquilo de. Eu não sei, eu tenho. É um problema meu, talvez, né? Mas eu. Tomando banho, eu sinto que eu consigo meditar e pensar mais nas coisas quando eu tô despido. E aí tomando banho é um momento que parece que você tá sem nada, sabe? Que te conecta ao mundo. Cai, lava a alma. E aí eu ficava lá tomando banho, ai meu Deus, que eu consigo. E aí o que aconteceu foi que eu mandei esse e-mail pra ele, no dia seguinte ele falou, desculpa pela demora, eu tenho uma oferta pra você, a oferta é de tanto. Mano, não precisava nem ser de tanto, só de você ter oferta já E a oferta era mais do que o mínimo pra vir, ou seja, e eu não ia vir como level 1, eu ia vir como level do 3, que é o mesmo nível que eu tava lá, eu ia vir como sênior também. Então eu tava na Accenture no Brasil como sênior e eu vim o meu nível de carreira. Eu vim como sênior também. E aí eu liguei pra Paula na hora. Paula, vamos disputar! Ele me ofereceu, não, porque a Paula, ela sempre tinha falado pra mim que ela queria sair do país por um tempo, mas era pros Estados Unidos e não pra morar por muito tempo, porque ela não quer ficar longe da mãe dela e blá blá blá. Isso é um sonho mais meu do que dela, entendeu? E vim pra Irlanda, principalmente, tipo, ela queria vir se ela fosse sair por um tempo só, tipo 1 ano, 2 no máximo, era pra morar num país maior, tipo Estados Unidos, claro, etc. gente, aqui é um ovinho, então. E aí ela falou, eu com muito medo, que agora o problema era a Paula falar não. Depois que eu consegui o trabalho, aí e eu acho que nem ela, eu acho que no fundo, eu perguntei pra ela esses dias, você botava fé que ela conseguia? Ela falava, sinceramente, não. Sério? Ela não botava fé, nem eu botava fé, eu acho. Ela te incentivava, mas ela me incentivava, mas no fundo eu acho que nem ela colocava fé que ia dar certo. Parece algo tão impossível, Marco. Sim. Que às vezes ela não botava fé. Porque... Mas é uma coisa que pra mim, que veio da favela, que pagou meus estudos, paguei escola, sabe, fiz supletivo, paguei escola, paguei faculdade. Uma empresa internacional te contratar. Uma empresa internacional me contratar e me trazer, entendeu? Bancando. É tipo coisa dos sonhos. Isso, e eles me bancaram, eles me deram ainda uma ajuda de custo pra vir pra minha família. Eles me deram 2.000 euros na época pra eu vir com a família. E eles pagaram todo o processo de critical skill, que é caro, 1.000 euros. O processo é 1.000 euros, ou eles me deram mais 2.000 euros para mim vir, e ainda tem tem os custos de fazer contrato, mandar o contrato para mim para lá, via FedEx, tem uma série de custos que eles bancaram. E aí eu liguei pra Paula. Amor, o Deus me fez uma oferta. Ela ficou muda. Paula muda, gente. A gente vai, aí ela...
quanto? Aí eu, tantos mil euros. Aí ela já na pensamento em real já converte. E ela é contadora, né? Então assim. Pensamento em real já converte. Converteu o valor, eu falei, Paulo, não converte. Não converte. Não converte. Isso é pra gente morar lá. Não dá. E aí ela, vamos, né? Fala que vai. Mas engolindo seco, né? Tipo assim, vamos, fala que vai. Vamos, mas ai meu Deus. Aí. E ela trabalhava na empresa do lado da minha. Eu tava na Accenture aqui e ela trabalhava na Deloitte do lado. E aí isso era antes do almoço, era de manhã. Que já seria tarde aqui, né? E aí ela pegou e eu mandei pra ele, ok. Aí ele falou, tá, então eu vou mandar o contrato. Gente. E aí, vou mandar o RH seguir com o processo. E aí, nisso, na hora do almoço, já ficamos conversando lá e tal. E eu, meu Deus! Ai, eu imagino. E tipo, foi coisas que aconteceram, assim... Sem vocês esperarem. Sem esperarem. E ela foi mandada embora da Deloitte. Caramba. Então assim, parece que um monte de coisas. Um monte de coisa aconteceu pra vocês. pra dar certo, A gente vendeu o apartamento, a gente tava morando de aluguel, não tava... Já não tava preso. Isso, um contrato de 6 meses, Nossa. não era... Quando eu falo pra vocês que Deus é maravilhoso, é porque É, o caminho anda de acordo com o que tem que ser. Foi tudo assim. E aí ele falou, e ele ainda disse assim, aí ele me respondeu quando eu aprovei, ele falou, eu sei que o processo pode levar até 4 meses e a gente está disposto a esperar você por 4 meses. E aí aconteceu que o processo foi mais rápido do que eu imaginava. Tipo, em dezembro, final de dezembro, meu processo já estava aprovado. Na verdade não, porque eles deram entrada no processo no início de novembro. Então né? foi um mês. Então foi um mês e alguma coisinha. Mas o processo estava aprovado já. Porque também eu demorei mais de 15 dias. Tipo assim, o processo demorou um mês mesmo, porque eu demorei mais de 15 a 20 dias para mandar para eles a papelada que eles pediram. Porque eu tive que traduzir certificado de certidão de nascimento da minha filha, já certidão de traduz casamento. tudo, caso vocês pensam em sair do Brasil, já deixa tudo no esquema. Principalmente certidão de diploma da faculdade, que tem que fazer, né? A questão de Isso. certificação da validação, que traduz. Só não traduz juramentado. Isso, juramentado. E aí, certidão de casamento. Nós no meu não caso traduzimos casado. a nossa ainda até hoje. Sério? Acredita? Eu traduzi porque a Paula ganhou. Se eu não trouxesse ela não ganharia o visto, né, de acompanhante. No caso dela, na época que a gente veio, ela ainda não tinha o visto de trabalho aprovado. Eles mudaram a lei 2 meses depois. Tá. Que a gente chegou. Eu tenho uma amiga que mudou quase um ano depois. Isso. Que ela já... Eles mudaram 2 meses depois. A gente chegou em fevereiro, eles mudaram no final de março. E aí, a partir de abril, a pessoa já podia ganhar. E aí, tanto que na próxima renovação, a gente mudou o visto dela de Stamp 3, que era de acompanhante, para Stamp 1 para ela poder trabalhar. E aí, começou a casar as coisas, sabe? E aí, e também a certidão de nascimento da minha filha, pra comprovar que era minha filha e assim por diante. Então, eu demorei pra fazer essas coisas, porque eu tinha acabado de... eu não tinha nem pego o diploma da faculdade, sabe? Aí não tinha nada... Eu também nem tinha corrido atrás, né? E aí, deu certo. Saiu, a gente fez despedida lá, já se desfizemos de tudo, vendemos tudo e viemos pra Irlanda. E aí eu vim com a família toda. Ai, gente, era isso. E aí foi outra história que eu acho que vai ser um outro vídeo. Que foi chegar aqui, arrumar acomodação. Olha, com criança e assim por diante. É muito difícil você vir sozinho, imagina com criança. Mas quando é pra acontecer, acontece. Hoje, graças a Deus, eles têm a casa deles, têm o transporte, têm o carro. Mas assim, nada é fácil no começo, ainda mais pra quem tem família, porque você teve que segurar o pepino teu e dar Paula no começo, porque ela não podia trabalhar, né? Então, assim... Sim, e ela foi mandada embora. Teve um monte de coisas que vão acontecendo também que parece que são barreiras. Mas no final eu acho que são respostas que não é. pra uma pergunta que você tem. Eu devo fazer isso ou não? Já aconteceu, já respondeu. Sabe, a resposta foi, você não tem mais nada que te prende aqui. Exato. Você não tem casa, você não tem financiamento, você não tem emprego, você não tem... Entendeu? Tipo, vai, meu filho. E tu tá aqui há quanto tempo? 3 anos e alguns meses agora. Agora meu filho vai nascer Irish. Que depois de 3 anos aqui, o seu filho... Já consegue ser residente. Ele nasce cidadão irlandês.
E aí a gente também agora, quando fizer 5 anos, a gente já pode também pedir cidadania. Gente, só falta 1 ano e meio. Eu trouxe o Flávio aqui, o Flávio faltava basicamente 1 ano, o Flávio fez 5 anos agora, né? Então ele já aplica e o processo demora até 18 meses, né? Então, mas assim, aí depende, porque, por exemplo, depende. no meu caso, como eu já vou ter um filho irlandês, eu vou ter um filho irlandês, eu nem vim como estudante, eu vim como... Isso, verdade. Eu não tenho... É porque assim, o Flávio acho que ele entrou como estudante. Ele fez os 6 meses, Isso. que foi o que eu achei que o Michael tinha feito, mas não, ele estudou como turista. Então assim, não conta esse período. Não conta, e tem um processo. Quem vem como estudante demora mais. Isso. Porque tem os 2 anos de estudo, às vezes 1 ano, às vezes 1 ano e meio, aí depois você pegar esse período não visto, conta. não contam. Tem pessoas aqui 7, 8 anos que não têm residência, quer dizer, a cidadania. No caso dele, quando ele fizer 5 anos, ele já vai conseguir aplicar, porque ele veio direto do Brasil. E outra coisa que é legal no Critical é que com 2 anos de Critical eu já ganho Stamp 4. Hoje eu não tenho mais Critical Skill, eu não dependo mais da empresa. Você fica só 2 anos, os primeiros anos dependente da empresa. Depois de 2 anos você pega o Stamp 4, que é o visto permanente, de residência permanente, onde o governo me oferece a residência. Ou seja, minha residência agora não depende mais de empresa nenhuma. A minha residência é direto com o governo. Viu? Você precisa ficar vinculado. Então muitas pessoas às vezes ficam com medo, mas não, você fica 2 anos só com o contrato da empresa e depois você tá livre. Você vai renovando automaticamente depois que você saiu. Assim que eu consegui o Stamp 4, eu descobri que, na verdade um pouco antes, né, assim que eu cheguei aqui, eu descobri que a empresa estava pagando bem menos para mim do que o mercado aqui pagava. Mentira! Porque como ele e pra você era, nossa, eu tô saindo do Brasil, um valor muito bom, mas chega aqui e fala... Mas é porque como a empresa tá te dando o Critical, ela já espera isso, ela te paga menos. E você aceita a oferta porque, na verdade, o que eu queria era sair do Brasil. Eu não tava ligando pro valor, entendeu? Se ele pagasse o mínimo, eu ia estar feliz. Exatamente, dá pra se virar. Então isso. E aí o que aconteceu foi que eles me pagaram um pouco a mais, né? E eles pegaram e eu peguei e fiquei feliz com isso, mas eu descobri que eu tava ganhando menos do que o mercado pagava. E aí quando eu esperei os 2 anos, e quando eu peguei o meu Stamp fora, eu comecei a fazer uma negociação com eles. Só que aí eles acabaram falando, não conseguimos aumentar agora, por causa que tinha pandemia, blá blá blá. Eles chegaram logo 1 ano depois da pandemia. 1 ano antes da pandemia, e aí tipo, o que aconteceu foi que eles falaram, não, eu consegui outro emprego, e eu mudei. E agora eu tô voltando pra lá de novo. Mentira, primeiro. O Michael tem uma história de assim, ó, de vai e volta. Eu acho que ele tem um negócio assim. Tem um ciclo. Não sei, tem um segundo volta pra eu tô voltando pra mesma empresa de novo. Que massa. Agora, lógico, bem melhor a situação. E o bom é que você sempre teve um progresso em relação, independente de se é a mesma empresa ou não. Você sempre conseguiu um ciclo. Sim, e eu sempre mantive as portas abertas. Mantinha um bom relacionamento. Isso. E quando você passava de um nível que eles precisavam, você conseguia voltar. Sim. E aí eu saí, fui pra uma outra empresa, fiquei lá 1 ano, agora 1 ano e 2 meses eu tô lá. Só que aí agora no mês passado a gente conversou, e na verdade o meu antigo chefe já tinha me feito uma proposta em dezembro que eu recusei. E aí agora ele me chamou de novo e acabou que a gente fechamos alguma coisa legal e tô voltando. Tô voltando, tô no meu período de aviso prévio. Que meu aviso é 2 meses agora, né? Nossa. Bem longo. Mas agora em junho eu começo lá de novo. Eu volto pra lá de novo. Incrível, era isso que eu queria falar com vocês, mais uma história, porque eu comecei com o Michael, né? Eu falei, Michael, não sei se você viu, mas eu gravei com o Flávio e eu quero chamar pessoas com histórias reais, porque a gente vê que tem muita coisa mentirosa na internet. E eu já sabia um pouquinho da história dele, a gente já tinha conversado, né? Mas não sabia detalhes. Eu falei, faz um vídeo comigo, por favor, porque eu quero mostrar essas experiências para as pessoas, porque as pessoas às vezes não têm a noção que além de sair do país, dá pra você sair às vezes com um visto, que foi o que aconteceu com você. Não é em todos os casos, não acontece em todos os casos, mas, por exemplo, o Flávio conseguiu aqui. Tem um outro amigo que veio para estudar inglês também, ele é de 3D, igual o Hector, só que ele também faz programação. Ele veio, estudou inglês, fez os 6 meses de inglês, começou a trabalhar para a empresa acho que 2 meses antes do visto dele acabar,
Ele desenrolou o sponsor, contrataram ele, deram o visto, e no ano seguinte ele trouxe a mãe. A mãe não, a família. A família. Então, é uma coisa que eu não quis, eu não queria fazer, ele né? fez porque ele já tinha feito isso no Brasil anteriormente, uma época ele ficou separado da esposa no Rio, ele em São Paulo, vice-versa, não lembro. Então, pra eles, rolaram. Ele também tem um filhinho, só que o filho dele também é mais velho. Sim. Então tem esse peso. Então, sabe, eu não ia aguentar. Criando. Porque 2 meses longe já foi bem... Mas também eu achava que eu não tinha inglês suficiente. E pra mim eu não tinha, porque quando eu cheguei aqui eu sofri muito no início com o meu inglês. Sei. Os 3 primeiros meses, tipo, era dor de cabeça direto, eu entrava na reunião e não sabia nem meu nome, porque eles têm muito esse negócio de nickname, né? Que é o apelido. E o meu apelido aqui é Mike. E eu entrava nas reuniões e eles ficavam Mike. Quem é Mike? Quem é Mike? Who's Mike? Mike. E aí eu ficava Mike. E aí meu chefe mandava no Teams lá. Não tá ouvindo não, filho? Mike, tô falando com Mike, é você. Aí eu, não, meu nome é Mike. Ele, não, is your nickname. Mike. E aí eu comecei a perceber, entendeu? Mas no início eu não sabia nem meu nome, eu costumo dizer que eu não sabia nem meu nome. E eu sofri muito pra pegar o inglês no início. Nossa, acomodação, a gente foi morar fora de Dublin e assim por diante. Mas esses são os processos que vocês... Se vocês querem sair para morar fora do Brasil, vocês têm que ter noção do que vai passar. Ele basicamente só vai recomeçando. Sim. E tem que vir com a mente aberta. Tem que vir com a mente aberta, porque a gente realmente vendeu tudo. A gente não tinha mais nada lá. A gente conhece amigos que mantiveram casa lá, vieram como estudante e mantiveram casa lá. E depende das que coisas. eles conseguem também, depende da situação. Eu não tinha casa, então assim, não deu pra vender o que eu não tinha. Mas provavelmente se eu tivesse, venderia igual vocês, porque essa minha amiga também vendeu a casa e o carro deles. E vieram. Então é o seu propósito, o seu objetivo, o seu sonho, o seu foco. E independente se você quer morar fora ou não, é igual ele veio só pra fazer 2 meses de intercâmbio. E a mente já mudou. Sim. Então eu sempre falo para as pessoas, gente, vocês tentarem pelo menos sair da sua bolinha, da sua cidade, que for, vocês vão ver que a mente de vocês abre muito. E coisas sempre acontecem. Vem com a mente aberta. Eu falo isso pro meu irmão agora veio. Ainda trouxe irmão depois. Agora, meu irmão chegou agora esse ano. E eu falo isso pra ele, vem com a mente aberta, tá preparado pra tudo. Está preparado pra tudo, eu acho que mais do que a mente aberta. E tipo assim, as coisas vão acontecendo, E sabe? acontece. Vão se encaixando. E às vezes muito rápido, que você nem espera. E às vezes pra você lento. E a Paula que não queria vir, falou que ia não aguentar no máximo 2 anos. No início não gostava muito da Irlanda. Nossa, ela odiava. Hoje ela vai pro Brasil, ela fica lá uns dias, né? Michael, quando nós vamos embora? Tio, já quer voltar pra casa, ela já começa a ver aqui um pouco mais como a casa dela. Sério? Ela já consegue ver aqui mais a casa dela. Ai, que E ótimo. agora os próximos passos é tentar comprar uma casa, né? Eu já tá pensando. E vou mudar de emprego, e assim vai. Já meu tá bebê, vendo, e assim gente, as vai. coisas vão As coisas vão acontecendo. acontecendo. Às vezes não do jeito que você quer, porque ele tinha um sonho, não passou, tentou 3 vezes, não passou. Ia pro Canadá, não foi, voltou de trabalho, mas tá aqui, aconteceu. Deus vai Também não ver. quero ficar aqui talvez a vida inteira. Não, eu acho que não tem ninguém. Eu acho que ninguém. Acho que nem os próprios irlandeses. Ninguém quer ficar aqui a vida inteira, gente. Mas estamos perto aí de pegar a cidadania, talvez, se for aprovado. Fica mais um tempinho, 5, 10 anos, 3 anos, não Não. sei. Quem E o sabe mundo é outro muito país. grande. Aí, ó. Quem sabe o país da Europa. Quem sabe, gente? Quem sabe o Canadá? Não sei. Pra visitar nós vamos. Né? Eu acho que é muito frio. Eu também acho. Eu não ia aguentar mais. Eu falo com ela. Depois que eu conheci o frio da Eu Irlanda. falei a mesma coisa. Se aqui é o frio do cara, imagina o Canadá, velho. Eu falei pra ele disse a mesma coisa. Amor, mas você não Porque quer dizem que morar no no calor Canadá? lá é muito mais calor, né? Tipo, Sim. 40 graus. Mas, frio. Mas o frio é frio demais. Frio demais. Imagina Montreal. Não, gente, em Nossa, Quebec. Quebec não é rola. cidade subterrânea. E aqui não tem, né? Mas é isso. Gente, muito obrigada. Obrigado. Maico, obrigada. Obrigado De você. verdade, amei. Eu acho que foi muito longo, mas... Vocês vão História ver grande. porque é história de vida. E eu quero agradecer vocês. E é isso, gente. Qualquer coisa, é só colocar aqui. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu pergunto o Michael também. Assim, só não pede emprego, porque ele não contrata. Tá? Tem muito disso. Mas eu só acho que eu tô trabalhando com recursos humanos, né? Você tem cara, né? Tu já fez de RH? Eu trabalhei um pouco com RH, Então, acho que... mas dúvidas, ele sempre tá aberto pra responder. Faço muitas entrevistas, Eu também. então eu posso ajudar também, Beleza, mas... tá isso, é só mandar mensagem que a gente ajuda, tá, gente? Muito obrigada. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.
Até hoje tem parentes que acham que eu moro nos Estados Unidos. Então, o do Hélio também, a tia Tá com dele essa falou. blusa aí, eu já era. Aí sempre vive perguntando como é que tá lá nos Estados Unidos. Eu nem questiono mais. Aham. Eu nem falo. É, Eu falo, tá tudo bem. É dos Estados Unidos, É tá nos bom. Estados Unidos. A tia Você do ganha em Hélio dólar? cismou. É, eu ganho em dólar. Eu uso a metodologia do sim. É isso aí.